Olá pessoal, sejam bem-vindos, mais um vídeo aqui no Instagram ou no YouTube, dependendo de onde você estiver vendo, já deixa também o seu like aí, compartilha. E hoje eu resolvi gravar para conversar um pouquinho sobre algumas coisas que estão me inquietando um pouco, que tem a ver com a ditadura militar, né? Algumas coisas que inclusive foi aí relembrada na última semana, como também tem a ver com as coisas que estão acontecendo no Brasil nesse momento. Basicamente é o seguinte: para quem estuda Brasil, né, historiadores, enfim, cientistas políticos, a gente tem como algo praticamente unânime a ideia de que a ditadura militar começa no ano de 1964 e termina em 1985. Esse é o padrão básico que a gente tem de entendimento desse período. Só que ao longo dos últimos anos, alguns, não diria nem que é uma corrente, mas alguns historiadores lançaram aí uma ideia, uma tese de que a ditadura, na verdade, teria começado em 1968, quando acontece o ato institucional número 5. Só aí então teríamos ditadura. Pois bem, isso é repleto de problemas, né? Como eu já disse, praticamente ninguém segue essa tese, ninguém que tenha assim, um mínimo de credibilidade nesses debates acadêmicos, mas essa tese, ela cumpriu um papel importante, né, que foi dizer, basicamente, que haveria, então, uma diferença, talvez até muito grande, entre 64 e entre o que vem depois de 68. 68 é o ano do AI-5, é o ano em que as coisas, de fato, né, se endurecem dentro da ditadura. Mas, como vários historiadores mostram, não existiria o AI-5, né, o nível máximo de repressão, de perseguição, se não tivesse, desde o início, havido o AI-1, o 2, o 3, o 4, o próprio golpe em si. Então, é bastante tranquilo a gente entender isso, né, que na verdade é um conjunto de coisas ali organizadas a partir de 64. Mas eu já vi professores, tanto de alunos meus, assim, cadernos, né, documentos mesmo que os professores produzem, e eu mesmo já tive um professor que defendia, né, essa tese de que a ditadura tinha começado em 68. E essa é uma tese, digamos assim, muito confortável justamente para aqueles que apoiaram a ditadura em 64. Para quem apoiou o golpe, dizer que na verdade a ditadura começou só em 68 é uma forma de dizer que quando apoiou o golpe, não apoiava o AI-5, não apoiava perseguição, tortura no nível mais pesado em que isso aconteceu. E por que eu estou falando isso agora? Não só porque a gente está aí, né, próximo das datas de relembrar o golpe militar, mas também porque a gente está vivendo, nesse início de 2021 especialmente, um momento que eu acredito que seja de uma certa ruptura de setores que compunham a base do governo Bolsonaro. Então não só o Novo, né, saiu do apoio do governo, mas alguns economistas liberais e vários bilionários, milionários, escreveram uma carta criticando o governo, né, contra o governo, enfim, contra algumas medidas. Mais recentemente, a gente teve também uma carta dos presidenciáveis, que teve alguma força, né, presidenciáveis de centro-direita, ali, com o Ciro Gomes no meio, enfim, mas alguns presidenciáveis também marcando uma posição contrária ao Bolsonaro, mesmo alguns, dentre eles, por exemplo, João Dória. Então, a gente tem, nesse momento, uma tentativa muito grande de vários setores se descolarem de Bolsonaro, porque 2020, principalmente 2021, é quando a gente vê o tamanho da tragédia, né? E aí ninguém quer pertencer a esse projeto, ninguém quer estar associado a esse projeto e todo mundo pula fora. Ok, antes tarde do que mais tarde, não é? Mas é importante a gente entender que não há rupturas, né, entre Bolsonaro de 2019, 2020, 2021. Nós estamos falando de um projeto de poder, né? Um projeto de necropolítica mesmo, né? Como a gente tem usado muito esse termo, que tem início no mínimo em 2018, né? O mínimo. Talvez a gente possa voltar um pouco mais aí para entender o início desse processo todo, mas na melhor das hipóteses para esses grupos, a gente precisa marcar 2018 como um ponto crucial, né? Em que tinha que ser feita uma escolha difícil, para quem entende a referência. Então, eu acho que a gente tem que conseguir, nesse momento assim, do debate político brasileiro, direcionar boa parte dessas reflexões sobre 2018. Porque a partir de 2021,
há praticamente uma unanimidade no debate público, salvo aí alguns grupos muito bolsonaristas, muito radicais, enfim, que ainda permanecem, né, nessa base de apoio desse governo. Mas fora isso, há uma espécie de consenso mesmo, né, da tragédia que isso significou para a nossa sociedade. No entanto, não é a pandemia só que marca isso, né? A pandemia pode ter aprofundado e aprofundou isso, mas é uma coisa que já vem de antes e a gente tem que tomar cuidado com isso para não parecer que 2018 foi um momento em que de fato havia dúvida, em que não se conhecia muito bem quem era esse Bolsonaro, que as coisas que ele falava pareciam bravatas, que pareciam que eram coisas que não teriam relevância no seu governo. Uma série de discursos que têm aparecido, inclusive, nesse momento, em que esses grupos se descolam do governo. Então eles se descolam, mas justamente alegando isso. Não, lá em 2018 não era tão claro. Não, a gente não sabia muito bem, a gente não imaginava, né? Quando, na verdade, estava tudo muito bem colocado em 2018. Né? Então, se lá atrás essa diferenciação entre 64 e 68 pode ter sido útil para alguns grupos, a gente tem que tomar cuidado para não ficar parecendo que existia lá um Bolsonaro em 2018, que muita gente, especialmente essa elite política, tá? Eu estou me referindo mais assim, a esses grandes grupos, como se eles não soubessem o que era Bolsonaro. E de repente, em 2020, 2021, ficaram aí surpresos com a incapacidade, né, ou com as atrocidades mesmo cometidas pelo presidente. Então é um debate para a gente ficar atento e aprender um pouquinho com a história. Tem um teórico famoso aí que diz que ela se repete primeiro como farsa e depois como tragédia. Então, fiquemos atentos a essas construções narrativas que elas têm um sentido estratégico também muito grande. Beleza, pessoal? É isso. Deixa um like aí, compartilha. Um abraço para vocês e bons estudos!